Amados irmãos, hoje nós vamos apresentar a dúvida de João. João Batista teve dúvidas. A pergunta reflexiva para todos nós nessa noite, pergunta introdutiva é: o cristão pode ter crise espiritual? O cristão pode ter crise espiritual? Você já teve alguma vez crise espiritual na sua vida? Que você pensou assim: vou desistir, não vou mais à igreja, vou desistir de olhar, de ler a Bíblia, vou desistir de ser um crente. Alguma vez você já passou por uma crise espiritual? Eu quero dizer algo para você: se você nunca, quem que está aqui que nunca passou por crise espiritual, levante a sua mão. Porque eu quero dizer para você, abra bem os seus ouvidos, porque você pode já estar em crise espiritual. Todos nós podemos passar por crise espiritual. Todos nós podemos ter dúvidas nessa jornada. A Bíblia está cheia de modelos e de exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que tiveram crise espiritual, que balançaram na fé. E hoje nós estamos estudando a respeito do maior profeta que a história já teve, o último profeta que a história vai apresentar, vai conhecer, vai ver o que o Senhor Jesus disse. Ele é muito mais do que um profeta, ele é um grande homem, ele é o meu precursor, ele foi o precursor de Jesus Cristo, mas o próprio Jesus vai dizer que você pode ser maior do que o próprio João Batista. Então a minha pergunta hoje: como está a sua fé? Será que você não está pensando em desistir? Será que você não está pensando em olhar para trás e virar uma estátua de sal? Ou olhar para dentro do oceano, para dentro de um navio, para dentro do mar, para dentro de um grande peixe e dizer assim: vou fugir? Por que esses homens passaram por crises? A palavra de Deus hoje para você é: pode um cristão ter crise espiritual? Mas antes de eu mergulhar nesse assunto, você já sabe o que você vai fazer agora mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, me mostre algo novo nesse texto. Senhor, sacuda a minha alma, a minha mente, fale comigo, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua mente, Deus conhece o seu estado nesse momento, nessa noite. Peça ao Senhor: Senhor, me ilumine, traz luz ao meu pensamento, como o autor Lucas quis transmitir a Teófilo, e que eu possa sair daqui com muita vontade de aplicar essa palavra no meu coração. Ore ao Senhor nesse momento. Gaste mais um tempinho aí falando com Deus. Você está na presença do Senhor e você pode falar com Deus, dizendo: Senhor, eu estou em crise, eu estou em frangalhos. Ou Senhor, eu estou bem, estou forte, posso com o Senhor vencer muitas guerras. Conte ao Senhor, porque o Senhor conhece como está a sua vida. Abra os nossos olhos espirituais agora, Pai. Ilumine a nossa mente, para que possamos compreender esse texto tão específico a respeito de João o Batista. Ó Deus, queremos ouvir os teus ensinamentos à luz do pensamento genuíno de Lucas. Ao seu amigo Teófilo, fale conosco, Senhor, e que nós venhamos desejar a colocar em nossos corações os teus ensinamentos, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, existe uma coisa na vida nossa, que é um inimigo silencioso, que nos faz transpirar, que nos faz ter o coração
numa taquicardia que faz com que a nossa natureza alterne. Existe uma coisa chamada dúvida na vida das pessoas, e as dúvidas na vida de uma pessoa é um inimigo silencioso. Quantas e quantas vezes a dúvida nos calou definitivamente? Fazer, eis a questão. Mudar ou não mudar a minha vida? Eis a questão. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Não sei para onde ir. O fato que a dúvida foge ao controle das vidas dos seres humanos. Todas as pessoas, uma hora na sua vida, vai ter dúvidas, vai ter questionamentos. Quando foi a última vez que você teve uma grande dúvida numa tomada de decisão na sua vida? Muitas vezes ela some de maneira lenta, muitas vezes ela vai gradualmente, até que de repente percebemos que ela nos consumiu e que agora nós estamos perdidos diante daquela tomada de decisão. Ah, meu Deus, eu estava em dúvida, tomei uma decisão errada e agora o que vou fazer? A dúvida na vida pode interferir nos melhores casamentos. Um dia um casal jurou juras de amor, até que a morte tudo lindo, tudo bonito, havia uma certeza única no coração dos noivos, que era que aquele casamento duraria eternamente. Mas com o passar do tempo, as dúvidas começaram a chegar. Será que essa pessoa é a pessoa certa que eu casei? A dúvida, ela atrapalha a pessoa mais bem sucedida da vida. Um empreendedor, o dono de uma fábrica, de uma loja. A dúvida destrói o vendedor mais bem sucedido, o empreendedor mais bem sucedido. E abra bem a sua mente, e abra bem os seus olhos da fé, porque a maior de todas as dúvidas não está no plano físico, não está no plano das decisões humanas, mas a maior dúvida da vida está no plano espiritual. Quando a pessoa começa a ter dúvida espiritualmente, esse é o maior perigo da vida de uma pessoa. Dúvida espiritual, ela é silenciosa e ela causa profundas crises na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus, na vida do eleito do Senhor Jesus, na vida da eleita do Senhor Jesus, capaz de fazer que essa pessoa sofra num cárcere privado. Meus queridos irmãos, essa é a situação desse contexto. No domingo passado, nós estudamos o contexto que está aqui do versículo 11 ao versículo de número 17. Por causa da glória de Deus. Em segundo lugar, a compaixão de Jesus. Jesus se comoveu daquela viúva.
E o que nós podemos perceber aqui, meus amados irmãos, que o grande amor do Senhor Jesus, ao ver aquela viúva sofrendo, chorando, a comitiva passando, Jesus teve compaixão daquela viúva. E em terceiro lugar, o contexto do versículo 11 ao versículo 17, a grande multidão vai testemunhar do poder divino de Jesus. Jesus, ao ressuscitar o filho da viúva, leva aquela multidão ao êxtase. Por toda parte se falava a respeito da ressurreição daquele jovem, era um jovem, daquela viúva que estava triste e o seu filho voltou, e a multidão então falava com muito ânimo da ressurreição daquele jovem. Assim como nós vimos a voluntariedade de Jesus, o tratar de Jesus com aquela viúva dentro de um processo de luto, hoje nós vamos ver Jesus tratando de um grande servo, do seu primo, aquele que foi o precursor dele numa crise espiritual. Como Jesus te trata nas suas crises espirituais? Anote aí, pensa aí. Como Jesus tratou da sua última crise espiritual, quando você olhava ao derredor, você não tinha ânimo de vir à igreja, você não tinha ânimo de orar, você não queria nem que te chamasse de crente, e se um presbiteriano escrevesse para você, você dava vontade de dizer: sai daqui que eu não quero conversar com ninguém. Como foi que Jesus te tratou? Como é que Jesus trata daqueles que estão em crise espiritual? Nosso resumo nessa noite: aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, mas também uma herança perdurável no reino dos céus. No final do nosso assunto nessa noite, você vai entender três coisas. O que? Primeiro, você foi doado por Deus. Deus te doou a Jesus. Segundo, Jesus morreu por você, te redimiu. Terceiro, há uma herança no reino dos céus para você. Então não é uma marolinha, não é uma crisezinha, não é uma coisa mimimi que vai te separar do amor de Deus, dos braços de Deus, das crises que vêm sobre a sua vida. Ô cristão, abra bem a sua mente, abra bem o seu coração, porque a sua crise não pode te separar do amor de Deus. A exposição do texto de 7, de 18 a 35, traz uma dúvida. João Batista apresenta a sua dúvida, e a maneira como Jesus a tratou. Como é que Jesus tratou daquela crise na vida desse grande servo, desse grande homem? E mais, a conclusão do contexto, Jesus falando por parábola, ele vai colocar meninos sentados na praça e vai dizer: crise é igual criança tocando na praça, brincando na praça. Crise é igual criança. Mas nós vamos entender isso aqui para baixo. Do verso 18 ao verso 20, por favor, não tire os seus olhos do texto, pegue a caneta, pegue o boletim, vai marcando, vai interagindo com o texto, sugue todo o texto aí agora. Versículo 18, começa dizendo assim, 18 a 20, todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar. A dúvida, aí está a dúvida. Por que João, preso, tem essa dúvida? Qual é a dúvida que tenazmente vem ao coração do crente? És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? A dúvida está aí. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outros? A dúvida reafirmada.
É como se você chegasse hoje diante de mim: pastor, eu não sei se eu fiz a coisa certa em fazer minha profissão de fé, eu não sei se eu fiz a coisa certa em ser presbiteriano, em ser crente, em ser batizado, em professar essa fé. Eu não sei mais, eu quero voltar, eu quero ir para o mundo, eu quero ir para a velha natureza. Dúvida, crise na fé. Você ora, nada acontece. Você lê, nada acontece. Lê a Bíblia, nada acontece. Você faz parte da SAF, nada acontece. Você faz parte da UMP, nada acontece. Você faz parte dos ministérios e nada acontece. Você tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, e a sua vida é a mesma. Nada mudou. Será que eu tenho que ir embora? Vimos no parágrafo anterior que Lucas relatou a história da ressurreição do filho da viúva. No presente parágrafo que começa agora, 18, 19 e 20, as pessoas mortas estão sendo ressuscitadas, diz o Senhor. Portanto, a conexão é clara. As notícias concernentes ao grande milagre de Naim vão se difundir amplamente, até chegando à prisão onde João Batista era mantido preso. Resultado disso tudo: dúvida. Será realmente que esse que está curando é o meu primo, é o Messias, é aquele que eu preparei o caminho? Segundo Lucas 3, 19 a 20, veja, João Batista foi aprisionado sob a custódia do rei Herodes Antipas. Já falamos sobre isso. Ele o encerra na lúgubre fortaleza de Maquerote, a moderna Kibbutz Macvé, localizada a uns 8 quilômetros ao oriente do Mar Morto, a 24 km ao sul. A prisão era um dos palácios herodianos, e ele não podia sair dali. Ele podia até receber convidados, visitantes, discípulos, mas ele era impossibilitado de ver presencialmente o que Jesus estava fazendo. Essa é uma palavra importante para nós quando nós estamos em crise. Nós não conseguimos ver. Parece que nossos olhos estão cegos. A gente não consegue ver. João tomou uma decisão muito sábia, quando, em vez de guardar para si a dificuldade que ele nutria a respeito de Jesus, ou de falar a respeito com os outros, porém não como pessoa correspondente, ele apresenta-se agora a Jesus, enviando-lhe 2 dos seus discípulos chegados a questionar se de fato era Jesus, devido ao fato de estar no cárcere, visto não poder ir pessoalmente, avistar-se com Jesus. João lhe enviou uma mensagem por intermédio de 2 dos seus próprios discípulos: vão lá conversar com esse homem. Eu quero saber notícias a respeito desse homem. Eu estou em dúvida. Será ele mesmo o Messias, o Filho do Deus vivo? A partir de agora, meus irmãos, 21, 22 e 23, você tem a forma como Jesus tratou João, como Jesus trata das nossas crises, como Jesus trata dos momentos mais difíceis que nós passamos. 21, naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide, anunciai a João que viste e ouviste, cegos veem, coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado e feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Os emissários de João Batista chegaram exatamente no momento oportuno, justamente quando Jesus estava mostrando o seu amor, o seu poder curativo. Note aí a palavra muitos. Muitos cegos recobraram a vista. Esta foi, por conseguinte, outra ocasião de múltiplas curas, conforme 4, 40, 41, 6, 17 a 19, e a sequência que nós lemos aqui, que em primeiro lugar menciona enfermidades.
A palavra aqui quer indicar a condição em que o corpo ou a mente estava a carecer de saúde. Isto era, não era só moléstia do corpo, mas da mente também. Logo em seguida a palavra doenças, literalmente açoites, como ênfase na natureza dolorosa da aflição, doenças que afligiam aquelas pessoas, com respeito à expulsão de espírito maligno, de espíritos maus, como já lemos em 4:33, 34, também Mateus, você pode ver, 9:32, Marcos 1:23. Depois você tem os cegos, receberam uma atenção especial dentro dessa lista. Portanto, vemos que todas as classes foram objetos da compaixão, do amor curativo de Cristo. Todos foram afetados pelo seu poder curativo. Os doentes, os demoniados, os inválidos, aqui até mesmo representado pelos cegos. Jesus estava curando, e depois que os discípulos chegaram para ele, ele demonstrou o seu poder curativo para aqueles dois discípulos. O que podemos perceber, irmãos, que os emissários de João receberam a incumbência de voltar e contar a João que eles pessoalmente testemunhavam. Isto é, eles viram e ouviram. Pessoas cegas estão recobrando as suas vistas, os coxos estão andando, etc. A omissão aqui dentro desse contexto, que vai até o 23, do artigo no grego, faz com que toda essa ênfase desse texto recaia sobre a trágica condição dessas pessoas. De fato, eram pessoas cegas, endemoniadas, pessoas que não andavam, pessoas carentes, pessoas afligidas. Mas o texto não para sobre aí. Veja no versículo 27, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Os mortos ressuscitam, com certeza ainda é uma alusão do contexto anterior, do filho da viúva de Naim. E esse certamente é o clímax, porque se até mesmo os mortos estão ressuscitando, seria esse o Cristo ou não seria? Seria esse o Messias ou não seria? Os discípulos de João estavam ali observando, vendo. Aqui a sentença deve terminar, porque não haveria obra maior do que ressuscitar os mortos. Alguma coisa maior do que ressuscitar mortos? Sim ou não? Sim. Olha para o texto. Não é à toa que o texto diz assim: e aos pobres estão sendo anunciado boas novas. Lucas quer dizer algo para Teófilo assim, presta atenção, Teófilo. Nas crises que vêm sobre a vida dos crentes, o maior milagre não é a ressurreição. O maior milagre é a pregação do Evangelho, é a anunciação das boas novas. Meu irmão, quando você estiver em crise espiritual e vir sobre a sua vida, o poder que vai efetuar na sua vida, além da ressurreição, maior que a ressurreição, é a anunciação das boas novas. É a pregação do Evangelho. O Evangelho é poder. Conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho liberta, o Evangelho cura, o Evangelho restaura, o Evangelho aproxima o homem de novo do Senhor, e crise nenhuma ficará diante da anunciação das boas novas. Essa é a maior de todas as obras, a pregação do Evangelho. Venham ver e ouvir o quê? O Evangelho. Quer vencer a sua crise? Quer vencer a sua doença espiritual, a sua dúvida espiritual? Leia a Bíblia, leia os Evangelhos. Essa fórmula está bem expressa em como o Senhor Jesus tratou João. A mensagem dirigida a João termina com essas palavras: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Quão amorosa é essa advertência. Jesus não passa a uma reprimenda amarga em João, por está perguntando se és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro. Jesus ele não dá uma resposta dura. Jesus não dá ali
uma disciplina. Em vez disso, ele lembra seus vacilantes seguidores que é uma bênção especial para aquele que não cair nessa armadilha, mas que continue confiando, movido pela graça de Deus, para mais sobre o verbo que é o Senhor Jesus, para não se escandalizar. O Senhor trata a João com a mesma ternura. Jesus olha para João com a mesma ternura que tratou o cego de nascença. Jesus olha para João com a mesma ternura como ele tratou a mulher surpreendida em adultério. Jesus trata com a mesma ternura de Pedro, o apóstolo Pedro. Quantas vezes Pedro teve crise espiritual, quantas vezes Jesus duelou com Pedro, em nenhum momento Jesus tratou mal o apóstolo Pedro. Jesus não tratou mal nem Tomé, ele só disse: Tomé, seja crente, olha aqui Tomé, coloque seu dedo nas minhas feridas, sou eu Tomé, não seja descrente. Jesus tratou tantos e tantos outros com afeto, e nessa noite Jesus quer tratar você com afeto, com amor. Jesus prossegue elogiando a João publicamente e repreendendo os que procuravam falhas nesse arauto, naqueles que ele testificava, verso 24 a 35, e também à luz da passagem de Malaquias 3:1, de Lucas 1, 15, 17, 76 a 80, Filipenses 1:6, nós devemos considerar como certo que a mensagem de Jesus teve um efeito desejado sobre a vida de João. Você pode imaginar aqueles dois discípulos voltando? João, nós vimos João, nós ouvimos João, é o mestre. E aquele que poderia ter censurado João, em nenhum momento vai censurar, mas a sabedoria e a ternura de Jesus vai realçar nessa passagem o alento dirigido a João. Em segundo lugar, meus irmãos, você vê a mensagem ao povo. Depois que esse questionamento chegou, que os discípulos questionaram, agora o terno amor de Jesus também realça a sua defesa de João, ressaltando a sua honra diante da multidão. Os mensageiros já tinham partido, pelo menos já estavam a caminho, como lê-se em Mateus 11:7. Então Jesus faz uma série de perguntas à multidão que ficou ali, e ele continuou ensinando. Que dizes a respeito à relação de João? O que vocês acham que era João nos primeiros dias? Em comparação com agora, essas perguntas foram descritas como quase satírica. E vocês, quem vocês pensam que era João? Vejam o 24 ao 27 aí. Primeiro, que vocês saíram a ver no deserto? Jesus perguntou. Uma cana sacudida pelo vento? Alguém magro como um vento, que era como uma cana? Aqui Jesus corrige a conclusão incorreta que algumas pessoas poderiam tirar acerca de João, em virtude da pergunta que revelara a sua dúvida sobre aquele a quem ele indicara anteriormente como Messias. A conclusão contra a qual ele chama a atenção de forma implícita é que João era uma pessoa leviana e vacilante? Não. Em suma, Jesus está dizendo nesse parágrafo que não é certo condenar uma pessoa com base em um só desvio de curso por um período. Irmãos, quantas vezes a gente já condena e lança no inferno algumas pessoas que passaram por crise e deixaram a fé? Quantas vezes nós condenamos uma pessoa por ela estar numa crise profunda espiritual, e a igreja não sabe lidar, não tem o poder terapêutico. Você não sabe tratar com uma pessoa que está em crise espiritualmente. Você não ora, você não lê o evangelho, você não diz: venha minha irmã, não desista, o Senhor é contigo, olha, o Senhor te ama. É um momento que você está passando. Jesus não agiu dessa forma. Jesus não
julgou João por aquele momento que ele estava passando. Versículo 28, como já se indicou, João era o maior, porque ele não era apenas um profeta, mas um profeta cuja entrada no cenário da história profetizava a respeito de Cristo. Não obstante, é possível se perguntar como ele entrou justamente numa crise como essa. Como é que você muitas vezes, que era um homem de oração, uma mulher de oração, alguém de Bíblia, alguém de participação, entrou numa crise espiritual e não sabe sair dela? Quantas vezes, irmãos, a gente vê irmãos morrendo espiritualmente? Você está bem hoje? Você não está em crise espiritual hoje? Se você está em crise espiritual, se você está em dúvidas, olhe para o Evangelho, olhe para o amor de Jesus. Essa marolinha não pode te afastar do amor de Cristo. Essa crise que você está passando não pode te subjugar, porque Jesus te ama profundamente. Versos 29 a 30, à luz do texto, o sentido provavelmente seja esse: Jesus mostra que João era realmente grande. Verso 28, com a voz de Deus ao povo, ele enfatiza diante deles esses requisitos divinos: deviam desviar-se dos seus maus caminhos e produzir bons frutos. Em outros termos, deveriam converter-se, desviar-se de uma mudança radical. São indispensáveis ao arrependimento e à fé. Ora, naqueles primeiros dias, todo o povo, provavelmente uma hipérbole para referir a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas, uma grande parte das pessoas, inclusive publicando, ouvia a mensagem, a pregação de João, e reconhecia ele como justo, como alguém que havia vindo da parte de Deus e agora deveria submeter a palavra do Senhor. Mas, irmãos, nós temos o final dessa história. A parábola das crianças assentadas na praça. Talvez a terceira e grande diretriz que Jesus dá para lidarmos com as nossas crises é a gente entender essa parábola que Jesus colocou aí, do versículo 31 ao versículo 35. Note a majestosa introdução: a quem, pois, a que se parecem aqueles que estão em crise? Se você está em crise, a quem você se parece? A quem, pois? Lembra de Isaías 40, 18 a 25, 46, versículo 5. Nos lábios de Jesus, esse estilo é muito apropriado, usado para introduzir um tema muito sério: crise espiritual, dúvida espiritual, voltar para trás, renegar, é algo muito sério. Você não pode voltar para trás. A quem, pois, eu vou comparar quem está numa crise profunda como essa? A quem, pois? É evidente que por meio desta parábola, Jesus está acusando os críticos, certos críticos, de agir de maneira pueril, infantil. Há certa diferença entre ser pueril e ser como criança. Essas foram elogiadas pelo Senhor Jesus. Crianças sempre foram elogiadas por Jesus. Jesus falava assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus amava as crianças, a sinceridade das crianças, o interrelacionamento das crianças. Não é nesse sentido que o texto está falando, mas no sentido pueril, infantil, de ser e de se postar. O que Jesus estava afirmando é este modo como vocês, críticos, se comportam diante da crise das pessoas. São frívolos e agem de maneira irresponsáveis e de forma contraditória. Nunca estão satisfeitos. Ficam entusiasmados com João, pelo menos têm respeito por eles e não veem falhas em sua austeridade, em sua convocação ao arrependimento. Mas agora diz: ele é duro demais, é bem pouco associável, sua mensagem é severa demais, deve estar possesso de demônio. Mas vocês estão também se voltando contra mim, filho do homem. Põe o dedo em rixa contra os que dizem: embora tu exijas a abnegação dos demais pessoalmente,
Tu és um glutão, um beberrão, amigo de coletores e pecadores, és sociáveis demais. Entre João e Jesus havia semelhança. Ambos proclamavam o Evangelho. Jesus proclamava o Evangelho, João proclamava o Evangelho. Mesmo a mensagem de João certamente não era destituída da esperança. João 1:29, mesmo quando a sua ênfase era posta no arrependimento, na sua exortação, inspirava a esperança. Veja Lucas 3:16-18. Não obstante, entre Jesus e João havia também um contraste, não só indicado aqui, mas em 7:33-34, mas também estes, embora João pregasse boas novas, Jesus não só as proclamava. Olha a diferença. Jesus não só pregava, proclamava, mas ele veio ao mundo para que houvesse boas novas a serem anunciadas. Ele era a boa notícia. Em mim a solução das crises, em mim suas dúvidas deixarão de existir. Irmãos queridos, a confissão no capítulo 8, que fala de Cristo mediador, no ponto 5 diz: para que todos aqueles que o Pai deu, isso é, você foi dado por Deus, eu fui dado por Deus, nós adquirimos não só a reconciliação, somos reconciliados com Deus, como também uma herança durável, perdurável no reino dos céus. Então, crise nenhuma pode nos separar do amor de Deus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A angústia? Pode? Não. Tribulação? Pode? Não. Espada? Pode? Não. Que poderá nos separar do amor de Cristo? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Por que essa crise está te matando? Por que essa crise está te minando a força? Venha ver e ouvir o que Jesus está fazendo. João, nós vimos e nós ouvimos. Alguém aqui acha que João continuou em crise? Efésios capítulo 1, 11-14 diz: nele digo, no qual fomos também feito heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, o qual é o penhor de nossa herança, até o resgate de sua prosperidade, em louvor de sua glória. Olha que texto profundo em relação ao status quo nosso. Meu irmão, você é herança de Deus, predestinado por todos os tempos, a adquirir o conselho livre. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito colocou um penhor na sua alma, na sua vida, e agora você é propriedade eterna do Senhor Jesus. Toma consciência disso. Crise nenhuma, desvio nenhum, fraqueza nenhum, problema nenhum pode te separar do amor de Deus. Creia nisso. Tenha postura no seu coração e na sua mente. Sabe por quê, meu irmão? Se João passou por crise, se Pedro passou por crise, se Tomé passou por crise, se Davi passou por crise, se Abraão passou por crise, quem é você? Quem sou eu? Eu não sei se o Senhor Deus está falando com você nessa noite, mas por favor, se essa veste está te servindo, muda a sua vida agora. Você não vai poder sair daqui com o mesmo jeito que você entrou. Você não vai poder sair. João capítulo 17:2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Quem é que tem autoridade sobre toda a carne? Jesus. A fim que lhe conceda a vida eterna. Quem nos conferiu a vida eterna? Quem nos concedeu a vida eterna? Jesus. A todos os que lhe deste, tem a vida eterna, tem a salvação, tem o gozo eterno, está reconciliado com Deus. Romanos 5, 10-11. Porque se nós, quando inimigos, Romanos 5, 10-11,
Fomos reconciliados por Deus, com Deus, mediante a morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não é isto apenas, mas também nós gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Está fraco? Está pensando em voltar para o mundo? Está pensando em abandonar Jesus? Está pensando em acabar com o seu casamento? Está pensando em acabar com o seu trabalho, com a sua vida? Está pensando em voltar para as drogas? Está pensando em voltar para o inferno? Está pensando em voltar para a lama, como o porco volta para a lama, como o cão volta para o vômito? Está pensando o que na sua vida? Jesus já te libertou, já te reconciliou. Tira isso da sua mente. Toma uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus. Muda o disco, muda a forma de pensar. Se João teve dúvida, você pode ter dúvida, mas João não viveu na dúvida, não morreu na dúvida. Ele entendeu o que Jesus Cristo gentilmente ensinou aos seus discípulos e pediu: diga, João, o que vocês estão vendo? O que vocês estão ouvindo? Eu quero concluir esse texto. O cristão pode ter crise espiritual? Sim. Você pode ter crise espiritual. Eu posso ter crise espiritual. Todas as crises que advêm sobre aquele que o Pai deu, isto é, os eleitos, não podem pedir a reconciliação com Deus. A reconciliação com Deus é mediante Jesus, e é definitiva, e é única. As crises espirituais que vêm são acidentes e não podem paralisar o cristão. Não pode paralisar o servo do Senhor. Assim, de modo afetuoso, Jesus tratou João, e também trata todos aqueles que estão em crise. Venham ver, ouvir o que isto é Jesus, estou fazendo. Aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, mas também uma herança durável no reino dos céus. Nada poderá extinguir essa herança guardada para você. Há uma herança para você no reino dos céus. Como é que Jesus vai jogar fora aquela herança? Vai dar para outra pessoa? Se é tua essa herança. Nada poderá extinguir a herança guardada para você no reino dos céus. Não será uma crise ou até mesmo uma dúvida que interferirá nesse processo espiritual. Mas vamos ser sinceros. O que mais esse texto me ensina? O que mais esse texto te ensina? Você está esperando outro? Você está esperando um outro médico? Você está esperando um outro presidente da república? Você está esperando um outro substituto de Jesus? O que você está esperando? Um outro? Quem será que poderá cuidar da sua crise, do seu vazio existencial, da sua fraqueza na fé? Um outro remédio, um outro médico, um outro presidente da república, um outro pastor, um outro conselho, um outro. Não. Veja, meu irmão, os judeus ainda não têm um outro. Os judeus estão esperando um Messias como Davi. Outros que querem substituir a si mesmo. Sabe, a pior coisa que existe é alguém que quer substituir ele mesmo. Eu não sei como é que funciona isso, mas tem gente que olha assim: eu não gosto de mim mesmo, eu preciso me substituir, eu tenho raiva de mim, eu não valho nada, eu estou numa crise comigo mesmo. Para com isso, meu irmão. Não estão satisfeitos e afirmam que são donos dos vossos destinos, dirigentes da própria alma. Não basta o insucesso, os dramas da vida, não conseguem achar conforto e consolo em lugar nenhum. Estão esperando um outro mestre. Será que é um outro Jesus que tem que chegar? Será que é um outro remédio que eu tenho que tomar? Muitos estão respondendo positivamente a esta pergunta,
Então disse Jesus aos 12: quereis-vos também retirar-vos? A gente ainda vai estudar isso. Um dia os 12 estavam querendo fugir da presença do mestre, e o mestre pergunta: até vocês, até você Pedro, até você João, até você Tiago, vocês querem se retirar? Mas Simão, tomado da palavra de Deus, do Espírito Santo, respondeu lá em João 6, 67 e 68, respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Você sabe o finalzinho do versículo: para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Qual o aspecto fundamental desse sermão para você nessa noite? Se até mesmo um profeta, ainda que fosse mais que um profeta, entre muitos os traços admiráveis de João Batista, que possuía 2 sobressaía, ele era humilde, que nos faz lembrar do centurião, que a gente estudou aqui. Sua coragem só foi comparável com o Natã, o profeta Natã, que diante do rei Davi disse: é tu, o rei, que cometeu esse pecado. Ele é semelhante a Elias, homem que andou com Deus, Amós, e todos esses homens tiveram crise. E você, meu irmão, o que você faz com a sua crise espiritual, sua dúvida espiritual? Ainda consegue ouvir Jesus? Ainda consegue ver Jesus? Percebe que Ele é amável e generoso com você? Que o seu processo de reconciliador foi integral? E que há uma herança no reino dos céus para você? Assim, a sabedoria é vindicada por todos os seus filhos. Crises, conflitos. A sabedoria é vindicada pelo que Ele faz às pessoas que pela graça possui e a exerce. E assim Mateus e Lucas se conciliam num só pensamento, afirmando que a manifestação da verdadeira sabedoria na vida de indivíduos humanos traz, olha lá a palavrinha inicial do versículo 23, olha aí, grife aí, porque esse é o meu desejo para você nessa noite. Traz a alegria ao próprio coração e uma bênção para outros que hão de glorificar a Deus. Eu não posso terminar esse sermão sem citar Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Apartar-se do mal é inteligência. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Se você está em crise, Jesus quer tratar da sua crise. Se você está duvidoso na fé, Jesus tem uma boa palavra, uma boa notícia para você. Vamos orar nesse momento. Você